constrói um templo na rua Tereza Cristina. E aí, o primeiro templo em Fortaleza, da Assembleia de Deus, na Tereza Cristina, tendo como pastor o pastor José Teixeira Rego, que foi pastor presidente da Assembleia. Só existia Assembleia, não tinha esse nome de Assembleia de Deus, Tempo Central, não tinha, era Assembleia de Deus, no Ceará, só tinha isso. Assembleia de Deus no Ceará, pronto. Pastor presidente, pastor José Teixeira Rego. Aí ele foi pastor de 1932 até 1960. Aí em 1960, ele foi a um culto, um festivo, na Serra de Tianguá, depois de Sobral. Subiu a Serra de Tianguá, e lá em Tianguá teve um culto maravilhoso. Quando foi no dia seguinte, eles voltavam para Fortaleza. No carro da igreja era uma caminhonete Chevrolet, daquela de 2 buleias. Quem se lembra? Não, uma buleia, né? O mais antigo, a buleia, que tinha o banco e a carroceria, né? Uma buleia que chama, né? Não é assim? Me corrija que eu não sou desse tempo, não. Aí veio o pastor Teixeira com a irmã Chiquinha e o motorista da igreja, o irmão Cabral. Os 3 no banco, e na carroceria da caminhonete vinha alguns irmãos que vinham para Fortaleza, aproveitando a carona. Um deles era o pastor Osíris Teixeira Pessoa, pastor presidente da Assembleia de Deus em Montese, jovem, de 16 para 17 anos, vinha também nessa carroceria. E o carro vinha descendo na serra, descendo a Serra de Tianguá. Naquela época não existia ainda asfalto, era pissarra. E tinha chovido um pouquinho, enfim, estava chovendo e a caminhonetezinha descendo a serra, quando vinha passando uma irmãzinha, com o seu guarda-chuva, descendo a serra. Aí o pastor Teixeira disse para o irmão Cabral, o motorista: irmão Cabral, pare e vamos dar uma carona para essa irmãzinha, que ela está indo aqui na chuva, nós estamos no carro. Aí o irmão Cabral disse: mas pastor Teixeira, aqui não dá, no banco não dá, só se for na carroceria. E era uma senhora idosa. Aí ele pegou e disse assim: não, eu vou para a carroceria e ela vem para cá, para o banco com a minha esposa. Ele desceu do carro, foi para a carroceria, a irmãzinha entrou e prosseguiram viagem. Quando prosseguiram viagem, poucos minutos depois, por causa da chuva e pissarra, o carro não virou, não teve aquela, né? Ele capotou. No que capotou, descendo a serra, todo mundo que estava na carroceria pulou para salvar a vida, né? Teve que pular e o carro estava deslizando, aí eles pularam, né? E claro, o pastor Teixeira também estava na carroceria, pulou. Alguns se feriram e tal, só que quando o pastor Teixeira foi no pulo dele, ele caiu de mau jeito e bateu com a cabeça em uma pedra e faleceu. O pastor da igreja, pastor presidente, faleceu num desastre, ao pular da carroceria e bateu com a cabeça numa pedra na serra. Agora vocês imaginam, pastor presidente, há 30 anos da igreja, morreu. E agora? Quem é que vai suceder o pastor? Tinha o vice-presidente, e o vice-presidente era um jovem, de apenas 34 anos de idade, que, por coincidência,
era genro do pastor Teixeira, que era o pastor Luiz Bezerra da Costa. Quando o pastor morreu, nós enterramos, eu me lembro, eu tinha 10 anos de idade, mas está tudo aqui, me lembro, cemitério São João Batista e tal. E foi aquela comoção, a igreja toda ficou muito chorosa, muito comovida, porque o pastor tinha passado para o Senhor. Aí então, de praxe, ou por lei, ou dentro do estatuto, era para o vice assumir. Só que o vice, ele tinha duas coisas contra ele, ou desfavoráveis a ele. Primeiro, era muito jovem. A idade. Um jovem de 34 anos, ser o pastor-presidente de uma grande igreja, pastor-presidente da única Assembleia de Deus no estado do Ceará. Ele era jovem, mas era o vice-presidente. Primeiro, coisa contra ele. Segundo, era deputado estadual. E naquela época, hoje não, hoje é diferente, mas naquela época, você ser crente e ser um deputado ou um vereador, você já estava do inferno para uma banda. Você já era condenado. Não podia, crente não podia se candidatar a um cargo eletivo, não podia. E ele se candidatou e foi eleito deputado estadual. Então, jovem, deputado estadual. E ele mesmo disse: irmãos, eu sei que eu não devo, poder eu posso, por força estatutária, mas não devo, por uma questão de ética e por uma questão de consciência dentro do meu coração, eu não quero, não posso, não devo assumir a igreja. Vocês escolhem um outro pastor, eu fico aqui. Aí escolheram o pastor Armando Chaves Cohen, que estava como diretor da casa publicadora da CPAD no Rio de Janeiro. E foi lá e convidaram o pastor Armando Chaves Cohen para vir para assumir. Por quê? Porque com esse impasse na Assembleia de Deus, da Tereza Cristina, que a gente chama hoje, ninguém encontrava um pastor para... Vamos chamar o pastor Armando. Pastor Armando Chaves Cohen veio, assumiu a igreja, trouxe a família, foi para a casa pastoral, foi instalado, e depois de pouco mais de 3 ou 4 meses, começou um levante em Itapajé. Um pastor começou a reunir outros pastores e começou a lançar um desafio e dizer: rapaz, aqui no Ceará não tem macho não para assumir a igreja. A gente tem que chamar um pastor de fora para assumir a igreja. Não, aqui entre nós tem que ter um. Né? Aí escolheram o pastor Emiliano Ferreira da Costa. E o pastor Emiliano, então, começou um movimento lá de Itapajé para tirarem o pastor Armando Chaves Cohen da presidência. E assim foi feito. Começaram o movimento, e aí, irmãos, chamaram o pastor, o missionário Nelis Nelson, de Belém do Pará, porque lá na igreja estava uma confusão, ninguém se entendia. Uns queriam um, outros queriam outro, outros queriam o pastor Emiliano, outros queriam outro, aí estava uma confusão. Mas aí, o pastor Armando Chaves Cohen, vendo tudo aquilo, era um homem de Deus, ele me disse: mas sabe de uma coisa? Eu vou embora. Eu não vim aqui para brigar, não. Eu não vim aqui, eu não vou brigar, não. Vocês que me convidaram para ser o pastor de vocês. Sabe de uma coisa? Eu vou embora.
E vocês ficam aí com o abacaxi de vocês para descascar. Eu não vou entrar nessa briga, não. Vou entrar nessa briga de graça, não. E assim ele foi embora, e o pastor Emiliano Ferreira da Costa assumiu a igreja. Mas não foi por unanimidade. Aí chamaram o missionário Delis Nelson, eu me lembro, o missionário Delis Nelson chegou no aeroporto e se hospedou em nossa casa, na casa do pastor Luiz Costa. E à noite nós fomos para o culto, que era o culto onde o pastor Delis Nelson vinha para tentar resolver o impasse, porque o pastor Emiliano ainda não tinha muita segurança como pastor. Aí o que acontece? Eu me lembro, quando nós chegamos, eu digo nós porque eu estava também, era um garotinho, de 12 anos de idade. Aí nós entramos, meu pai, o pastor Delis Nelson e papai segurando na minha mão, e nós entramos na igreja. Quando o missionário Delis Nelson entrou, a igreja estava lotada. E eles sabiam que o missionário vinha para tentar conciliar a coisa. Pois quando ele entrou, aí ele levou, irmãos, Deus está aqui presente, não estou aumentando nada. Quando ele entrou, a igreja, muita gente da igreja vaiou o missionário, desrespeitando o homem de Deus. Ele entrou humildemente, cumprimentou os pastores, se ajoelhou. Meu pai ao lado dele, era o vice-presidente da igreja, estava ali para ajudá-lo, como o pastor Alderei está sempre ao meu lado aqui, me ajudando, como os outros companheiros. Aí o pastor Delis Nelson, o missionário, depois de alguns instantes ali sendo maltratado na igreja, ele olhou para o pastor Luiz Costa e disse assim: Luiz, saia dessa igreja, porque o Espírito de Deus não está aqui. O Espírito de Deus está triste com essa situação. Saia dessa igreja. Aí, irmãos, começou o embate entre sair ou não sair. Decidiu sair. Agora, como sair? Sair de uma forma honrosa. Existia a congregação da Bela Vista, na rua Viriato Ribeiro. E aquela congregação, o pastor Luiz Costa era o dirigente daquela congregação. O pastor Luiz Costa era um homem, não é por ter sido meu pai, mas era um homem muito sábio e muito inteligente, ele lia muito, era um homem muito culto, era um jurista, enfim. E ele tinha uma visão assim bem avançada do tempo. Aí ele fez uma coisa, orientado pelo Espírito de Deus, ele fez uma coisa que naquela época era um absurdo se fazer, mas hoje se faz e muito. O que foi que ele fez? Ele chegou para o pastor presidente da igreja, o pastor Emiliano, e disse: pastor Emiliano, nós estamos assim em litígio, tem problemas entre nós e tal. O senhor sabe que eu dirijo a congregação. Pastor, a congregação é a maior congregação que existe, é uma congregação muito boa. E eu vim aqui, humildemente, lhe fazer um pedido. Se o senhor disser sim, é sim. Se o senhor disser não, é não. E a nossa conversa termina aqui. Pastor, nos dê a congregação, nos dê a autonomia administrativa da congregação, não autonomia ministerial, autonomia administrativa. O Senhor nos dá autonomia, nós somos Tempo Central, ficaremos ligados ao Tempo Central, só que
uma congregação autônoma administrativamente. E ele disse: está feito, podemos fazer, vamos fazer, não tem problema. Marque um dia. Aí marcaram um dia, culto de Santa Ceia. E o pastor Emiliano, presidente da igreja, e o vice-presidente, pastor Luiz Costa, já tinha saído da vice-presidência, e colocaram o pastor Sebastião Mendes Pereira, pastor Bastos, como vice-presidente da igreja. E os dois foram para a Santa Ceia na Assembleia de Deus, na congregação de Bela Vista. E lá, naquele dia festivo, alegre, Santa Ceia, o pastor Emiliano se levantou com muita autoridade, ele disse: irmãos, eu como presidente da Assembleia de Deus do Estado do Ceará, estou aqui presente com o meu vice-presidente, e eu estou declarando a autonomia da congregação de Bela Vista. Aí o povo, glória a Deus, aleluia, se abraçaram e bateram palma, e foi aquela festa. Quando ele saiu, essa parte agora, quem me contou foi o pastor Bastos. A mim ele contou. Ele disse: meu filho, quando nós saímos, que entramos no carro, eu disse para o pastor Emiliano, o senhor acaba de criar um grande problema para o senhor. Como assim? O senhor não consultou, antes de dar autonomia, o senhor não consultou o ministério, o senhor não consultou os outros pastores. Aí ele falava, o Raimundo de Castro conheceu ele, ele dizia assim: não, quem manda aqui sou eu, sou o presidente, está feito, está autônomo mesmo, não tem esse negócio não. Só que não foi assim. Chamaram ele, e estou encerrando, chamaram ele, os pastores, o ministério, disse assim: pastor, o senhor vai desfazer o que o senhor fez. Mas como? O senhor vai desfazer? Pastor, o senhor está maluco? O senhor está ficando velho? Esse Luiz Costa, esse é um menino inteligente, essa igreja vai crescer, essa igreja vai nos engolir e vai nos dar problema. Não, o senhor vai ter que desfazer agora. Ou o senhor desfaz, ou nós botamos para fora da presidência da igreja. Isso, o pastor Emiliano então convoca uma reunião do ministério, e o ministério coloca-o no canto da parede e diz: pastor, ou o senhor desfaz, ou o senhor perde o pastorado. Aí ele disse: está certo, eu vou ligar para o Luiz. Aí ligou para o pastor Luiz Costa, mais ou menos isso foi uns 5 dias ou uma semana depois da autonomia dada. Ele ligou e disse: Luiz, meu irmãozinho e amigo, querido rapaz, vai dar certo não, ó. Porque os homens, se eu permanecer com essa decisão, a minha cabeça vai rolar. Então, está desfeito. Aí o pastor Luiz Costa era advogado. Ele disse: pastor, o senhor é o meu pastor presidente. O senhor foi à igreja e falou publicamente que estava dado a autonomia. Pastor, no outro dia, confiando na sua palavra, palavra de um pastor, palavra de um homem de Deus, eu fui no cartório e registrei a Assembleia de Deus Bela Vista. Está registrado. Confie na sua palavra, pastor. O senhor foi com o seu vice-presidente e hoje o vice-presidente da Assembleia de Deus aqui da Teresa Cristina, que é o doutor, que é aquele que é advogado, Castro, né? Ele estava presente no dia que o pastor Emiliano declarou, ele era garoto como eu sou quase da mesma idade. Então, irmãos, aí começou esta briga infernal entre
Templo Central e Bela Vista. Por quê? E agora eu termino. Porque quando o pastor Emiliano comunicou ao ministério e disse: irmãos, não deu certo, Luiz Costa já registrou a Assembleia de Deus Bela Vista, ela já existe, não tem retorno, não tem como voltar, irmãos, ou a gente aceita ou não aceita. E ele disse: nós não aceitamos, nós vamos fretar 3 ônibus amanhã, e nós vamos invadir a Bela Vista, e nós vamos tomar na marra de volta à igreja. Isso os pastores disseram: vamos tomar na marra. Quando o pastor Luiz Costa soube, ele era deputado estadual, líder do governo, ligou para o governador: governador, diga, deputado. Governador, ele era chamado de deputado bispo, era bispo. Diga, bispo. Governador Flávio Marcílio. Aí ele disse: governador, é o seguinte, amanhã a nossa igreja, aqui na Viriato Ribeiro, está sendo ameaçada de invasão imprópria. E eu estou avisando o senhor, como governador do estado, para tomar algumas providências, porque pode até haver morte, porque eles vêm dispostos a tudo. Isso foi à noite. Quando foi de manhã, o governador disse assim: não se preocupe, não. Quando foi de manhã, tinha lá um destacamento da Polícia Militar em frente à Assembleia de Deus Bela Vista. Estava lá. Ordem do governador: aqui ninguém entra, só entra com ordem judicial. Aí, quando os ônibus dos pastores chegaram para invadir, né? Aí desceu lá um pastor, aí o tenente da tropa pegou e disse assim: bom dia, bom dia. O que é que o senhor quer? O que é que os senhores querem? Não, nós vamos entrar nessa igreja. Não, o senhor tem alguma ordem judicial para entrar aqui nesse recinto? Não temos, não. Então, por favor, queiram voltar. Pega o beco de volta. Aí, irmãos, começou essa briga. Mas, graças a Deus, 60 anos se passaram e a Assembleia de Deus continua de pé. Por isso que você, como pastor, tem que conhecer a história da sua igreja. Conheça a história. Quando chegar alguém: porque, meu irmão, você não conhece a história? Não fale não, não tem conhecimento. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Depois eu